Novamente participação de Márcia Lucato aqui no nosso programa e agora batendo um papo com a Fernanda Pellegrini. Márcia, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Beto. Vamos lá, vamos hoje com o nosso bate-papo com a Fernanda Pellegrini, nossa organizer. Que saudade que eu estava dela. Oi, Fernanda, bom dia. Bom E dia. o nosso bate-papo hoje, né, Fernanda, é muito interessante. Eu achei maravilhoso. É sobre organização de livros em bibliotecas, o home office. Como que é isso? É muito interessante esse assunto, hein? Isso mesmo, Márcia. Márcia, o que nós observamos aqui com a chegada da pandemia, os hábitos das famílias mudaram e muita coisa veio para melhor, né? A pandemia obrigou todo mundo a se organizar um pouco melhor em casa, porque inclusive os pais ou mães estão trabalhando em casa, né? Então, com isso, começa a aparecer outras coisas que estavam escondidas. Por exemplo, os livros de leitura, né? Então, seja numa biblioteca, ou seja num quartinho lá que foi definido que vai ser o home office, seja na brinquedoteca das crianças, os livros precisam estar organizados, né? Não só por uma questão de aparência, mas por uma questão de facilidade e para ter momentos de prazer também com os filhos, com a família, até mesmo para estudo. Então, os livros voltaram a ter um papel fundamental dentro das casas da maioria das famílias, né? E seguindo essa linha, a gente tem aí várias formas de organização de livros. A que eu mais costumo utilizar é a organização dos livros por tamanho, tá? Então, assim, visualmente falando, fica muito bom. Mas nós temos aí pelo menos 3 formas de organização de livros. Que a primeira seria por título ou por nome, né? Você consegue organizar em forma alfabética. Então, você começa da esquerda para a direita, do A até Z. E se você tem várias prateleiras, você vai descendo com a organização até chegar no Z. A segunda forma, um pouco mais complexa, seria por tema, por assunto. O assunto é um pouco mais complexo, só quem geralmente é um livro especializado em um assunto em direito, então a gente tem lá o direito criminalista, o direito civil, então são vários assuntos. Não necessariamente está escrito na capa do livro qual é o assunto. Então aí precisa ser feito um controle à parte, escrito primeiro quais os livros pertencem àquele assunto, e aí sim dentro de uma organização. E a terceira aí, opção, que é o tamanho ou também por cor, que me agrada muito, visualmente falando fica muito bom. E você sabia, Márcia, que a organização de livros para as crianças, o formato mais interessante é a organização por cor? Não sabia disso. Porque elas memorizam pela cor, né? Uma coisa que chama atenção para elas, não é? Exatamente, Márcia. Então, se você tem uma criança pequena de 3, 4, 5 anos por aí, né? Eu falo nessa faixa porque eles estão começando a despertar interesse por tudo, né, na verdade. Então, é o momento da gente aproveitar e introduzir os livros aí na rotina diária. Então, quando você for pegar um livro para uma criança ler, você fala, filha, filho, vamos ler O Patinho na Lagoa, por exemplo. Vamos ler o livrinho amarelo. Então, separe uma seção por cor. Amarelo, vermelho, verde, porque pode ser que a criança, num determinado momento, ela não se lembre o nome do livro, mas com certeza ela vai saber que o livro era amarelo ou que o livro era azul. E ela vai pedir, mamãe, eu quero aquele livro azul. E aí vai facilitar para você pegar o livro azul e fazer a leitura com ela. Exatamente. Muito legal essa dica, Fernanda. Imagina que criança que lê, gosta de ler livro, ela vai mexer nessa estante todos os dias. Ela mesma vai poder, depois da sua organização, aprender a localização de cada um, né? Sim, com certeza. E as crianças, Márcia, eles aprendem muito por repetição, observação e repetição. Então, se você já tem o hábito na sua casa de ler livros, seu filho está observando. Então, experimente introduzi-los na rotina. O que eu faço no meu caso? Que acordo muito cedo e elas dormem tarde.
eu aproveito na hora de dormir e sempre pego algum livrinho e aproveito para ler um pouquinho para elas. E elas passam a gostar e despertar o interesse, e funciona muito bem. Legal. Bom esse. Valeu. Obrigada, Fernanda. Essa foi a dica de hoje da Fernanda Pellegrini, nossa organizer. Até a próxima. Eu que agradeço a Fernanda. oportunidade, Márcia. Valeu. Esse assunto vai estar no nosso farol, no www.farol de Limeira? Vai sim, daqui a pouco eu já subo a matéria. Tá ok. Então acompanhem lá. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Valeu. boa semana para vocês. Um beijo. Para vocês também. Obrigado, Márcia. Obrigado, Fernanda, participando aqui do nosso programa, matéria na página especial da Fernanda Pellegrini no nosso Farol de Limeira.